Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Deus pode abrir portas em meio ao sofrimento. A história de Paulo e Silas traz ensinamentos importantes para a nossa vida, principalmente para aqueles que têm enfrentado dificuldades e sofrimentos. Paulo e Silas tinham sido agredidos e presos porque estavam pregando o Evangelho. Mas por causa da atitude deles durante o sofrimento, Deus fez um milagre e os tirou daquela situação. Enquanto eles louvavam a Deus, as portas da prisão se abriram. Quando as coisas não estão dando certo, quando o sofrimento tem sido a marca principal da nossa vida, nossa atitude pode atrair o milagre de Deus. Aqueles homens não deixaram de louvar a Deus, mesmo passando por tribulação. A palavra diz que os outros presos ouviam as orações e os louvores que eles cantavam. Será que as pessoas que convivem com você têm ouvido você orar e louvar a Deus? Ou têm escutado apenas você reclamar e amaldiçoar? Eles ouvem o seu clamor ou as suas queixas? Como cristãos, temos que ter uma linguagem de bênção e não de maldição. Enquanto eles cantavam, aconteceu um terremoto e as portas se abriram. Eles poderiam ter fugido, mas se eles tivessem ido, o carcereiro ia se matar, porque ia ser responsabilizado pela fuga. Paulo e Silas preferiram ficar por causa daquele homem. Deus abençoa aqueles que se sacrificam pelos outros e não pensam apenas em si mesmos. Eles usaram a tribulação para pregar a palavra e salvar vidas. Muitas pessoas, quando passam por lutas, deixam de fazer a obra de Deus. Tem líderes que foram provados e largaram tudo. Deixaram o ministério, abriram mão do seu chamado e pararam de testemunhar de Cristo para as pessoas. Não é isso que Deus quer. Eu sei que tem sido difícil para você, mas se você retroceder e abandonar tudo, vai ser pior ainda. A vontade de Deus é que você prossiga, mesmo em meio às lutas. Paulo e Silas souberam esperar o tempo certo para serem libertos. Eles não saíram depois do terremoto, mas esperaram até o dia seguinte. Aprenda a esperar o tempo e a maneira de Deus agir para ser abençoado. Eu quero orar por você. Senhor, muitas vezes a maior cadeia da qual precisamos ser libertos é a espiritual, que nos impede de viver a vida de Deus. Sabemos que a única maneira de ver as portas dessa prisão serem abertas é assumir uma aliança com o Senhor, através de Jesus Cristo. Que aqueles que me ouvem, que têm sido aprisionados por essa cadeia, possam te conhecer e entregar suas vidas para que sejam libertos. Eu oro também por aqueles que servem ao Senhor e que têm sofrido perseguições, aqueles que no seu coração resolveram parar com seu ministério, que abandonaram as suas atividades, que entregaram as suas células, seus departamentos. Sabemos que era exatamente isso que o diabo queria, mas que hoje o Senhor possa ministrar ao coração desse líder, para que ele se erga novamente e possa continuar te louvando, mesmo passando por lutas e provas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Esse foi mais um Minuto com Deus.